Depois de um período de louvor tão especial, em que nós podemos lançar o nosso coração diante de Deus, vamos receber a palavra dele agora. Eu vou deixar para dar os avisos no final hoje, para manter esse ambiente de adoração, para não fazer nenhuma quebra aí desse ambiente. Queria que você ficasse em pé, vamos orar para que Deus venha falar conosco. Quantos querem ouvir Deus falar? Amém? É importante ouvir a voz de Deus nesses dias? Muito importante, muito importante. E eu vou falar sobre um assunto hoje, eu quero orar especificamente sobre isso. Vou falar sobre cobertura espiritual. Mas vou abordar cobertura espiritual numa esfera, numa dimensão. Embora hoje seja Dia das Mães, eu vou falar sobre paternidade. Nossa, pastor, nada a ver, né? Dia das Mães, você vai falar sobre paternidade, sim, falar sobre maternidade. Só que vocês vão entender o papel aqui do paternidade. O paternidade aqui significa alguém que cuida de alguém. E nada mais do que uma mãe para cuidar de filhos, né? Aliás, não precisa nem ensinar, já é instinto, não é? A mulher já nasce com esse dom, tá bom? Eu vejo, por exemplo, lá em casa, o Pedrinho. Eu tenho um tipo de relacionamento com o Pedro, mas quando a batata assa, vai para a avó. Gente, não dá, eu amo demais meu neto. Semana vocês viram no Instagram a gente tocando terror lá, com o Leão, com a cruz, com Jesus. Quem viu o Pedro lá? Tocou terror, mas eu sou bom para aquilo, tocar terror. A hora que o Pedro, vó, é contigo esse negócio aqui. Não é na hora, eu não consigo ficar 2 minutos chorando. Isso é coisa de mãe, já está lá dentro. Mas nós vamos abordar paternidade hoje como alguém que cuida, alguém que se preocupa com a vida de outra pessoa. Nós vamos ler um texto de Paulo, na carta de primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Corinto. Aliás, foi ele que fundou a igreja de Corinto, então Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja de Corinto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa cobertura espiritual. Desejo muito que o Espírito Santo fale com a gente assim de uma forma muito especial nessa manhã. Vamos orar então? Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, nessa manhã de domingo, esse domingo que é um domingo muito especial, em que nós comemoramos o Dia das Mães, e é uma data universal, em todo mundo se comemora esse dia. Pai, eu peço que neste domingo tão especial, que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito especial. Nós necessitamos ouvir Tua voz, nós precisamos, Deus, de direcionamento para a nossa vida nesses dias. Portanto, Deus, fale conosco de uma forma muito especial, é o que eu te peço. Traz palavra rema para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Todos digam amém. Pode se assentar no seu lugar, por gentileza. Então é o seguinte, se você quiser marcar na sua Bíblia, e depois ler em casa o capítulo 4 todo, faça isso, reforce essa leitura. Vou dizer uma coisa também, no aplicativo, nós temos já o PDF dessa mensagem, é o resumo dessa mensagem. A de hoje eu preciso que você baixe, a de hoje eu preciso que você entre no aplicativo, baixe o PDF e durante a semana você reveja. Por quê? Porque nós temos um conteúdo muito especial. E depois vocês vão ver que eu vou mostrar uma tabela aqui, que não dá tempo de eu explicar item por item da tabela. Então é por isso que você precisa baixar o arquivo para ler essa tabela depois com tempo, analisar com carinho. Tudo bem? Combinado? Quem não baixou o aplicativo da igreja ainda? Deixa eu ver aqui, tem alguém que não baixou o aplicativo? Então fica a dica, baixa o aplicativo, é gratuito. Estou com dificuldade, pede ajuda que a gente ajuda, tá? O aplicativo está gratuito na loja da Apple Store, está lá na Google Play. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente e receber mensagens diárias, receber orientações diárias, tá bom? Então vamos lá. Paulo, no capítulo 4, ele está dirigindo uma carta, dirigindo uma fala especial para a igreja de Corinto. Paulo tem uma preocupação com a igreja de Corinto. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou muito preocupado com o que anda acontecendo no nosso tempo, na igreja de Cristo, tá? Tenho conversado com muitos pastores, e o comportamento que a gente tem visto é um comportamento meio que padrão, um esfriamento,
o comodismo de ficar em casa assistindo o culto online. O culto online ele é para ser usado como uma emergência, e não preciso ir para a igreja porque eu estou recebendo. Essa semana eu compartilhei um vídeo de menos de 1 minuto com o pessoal da nossa equipe, sobre esse lance do eu estou recebendo em casa. E nunca foi o objetivo de Deus que a gente ficasse só recebendo. Nunca foi. O objetivo de Deus é que nós compartilhemos. Quando Deus chamou Abraão e disse assim, olha, se tu uma bênção, Deus não falou para Abraão, fica aí que eu vou só abençoar a tua vida. Seja uma bênção, Abraão. E aí me assusta, por exemplo, eu não sei se você conhece no Instagram um perfil chamado Hugo Gospel. Quem conhece o perfil Hugo Gospel? Levante a mão, deixa eu ver. Pouca gente. Aconselho que você siga o Hugo Gospel. Embora não seja lá grandes coisas, mas assim, o Hugo Gospel, ele é um fofoqueiro do mundo gospel. Já que o povo gosta de compartilhar as coisas, então vai lá ver no Hugo Gospel. Nossa, pastor, você está incentivando a fofoca? Não. Só estou incentivando você a ir dar uma olhadinha lá. E se não for também alguma coisa muito útil, não siga. Mas lá vem as fofocas do mundo gospel. E eu vou ser sincero com vocês, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado com o nível dos cristãos de hoje, dos crentes de hoje. Principalmente os artistas gospel. Cada dia uma nova decepção. Cada dia, mas assim, é coisa cabeluda. Então não entra lá no Google Gospel. Eu sei que agora você vai entrar, né? Só porque eu falei para não entrar. Agora a curiosidade está assim, ó, fervendo aí dentro, né? Mas me assusta. Estou falando num tom de brincadeira, mas é assustador. E por que isso? Porque com o passar do tempo, no meio evangélico, estamos começando a viver o que a sociedade quer empurrar a goela abaixo da gente, que é a perda de valores, principalmente valores familiares. Quando nossa sociedade começou a desprezar os valores da família, quando as crianças, os jovens começaram a desprezar pai e mãe, nós começamos a viver um caos nos nossos dias. E a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias na terra, para que sejas abençoado e os seus dias sejam prolongados. Observem o número de jovens que morrem das formas mais trágicas que existem. Não honra pai, não honra mãe. E aí, nós acabamos trazendo isso para a igreja. A gente não honra mais pastor, não honra mais o líder, não honra mais ninguém. Nós queremos só que atendam às nossas necessidades. Eu vou usar o exemplo da G. G, eu vou até orar junto com a igreja por você hoje, tá? A Geralda mora lá na Matiensen, e ela veio conversar comigo hoje. Falou, pastor, está muito difícil de eu fazer esse deslocamento. Dependo de ônibus. Ônibus de domingo é um caos. Quem depende de ônibus de domingo está perdido. Se ela perder o ônibus das 10 horas que ela não consegue pegar, porque já são 5 para as 10, o próximo ônibus lá para o Matiense é 1 hora da tarde. Como que ela vai vir para o culto que termina 15 para as 11, e esperar até 1 hora da tarde para pegar um ônibus para ir para casa? Ah, vai de Uber. Você sabe como é que é o Uber de domingo. É bandeira especial, o preço é diferenciado. E ela chegou em mim e disse, pastor, não está dando, está difícil de vir. O senhor me autoriza a frequentar a igreja lá da Cidade Jardim? Eu falei, com certeza. Então ela veio pedir que eu abençoasse a vida dela para que ela pudesse frequentar uma igreja próxima da casa dela. Sabe o que ela fez com isso? Ela atraiu bênção de Deus sobre a vida dela. Porque agora eu vou ligar para o pastor Luciano e falar assim, recebe a Geralda aí e cuida dela. É diferente quando a pessoa vira as costas para a igreja, vira as costas para a sua liderança, sai falando mal, foi alimentado a vida toda aqui dentro. Sai falando mal, ninguém sabe, e aí você liga para o cara, e aí como é que tá? Tá tudo bem. Mas não estou te vendo na igreja, não, mas está tudo bem. Ok. Aí daqui a pouco você vê no Facebook, no Instagram dela, ela está frequentando outra igreja. Achei o melhor lugar do mundo. Quando ela estava estrupiada, morrendo de fome, com a vida destruída, aqui servia.
A partir do momento que estabilizou a vida, está tudo sob controle, sou dono do meu nariz, não preciso mais de ninguém. Aí eu mudo de igreja, e daqui a pouco eu mudo de igreja de novo, porque aquela vai começar a não me atender mais, e eu mudo para outra, mudo para outra, mudo para outra, daqui a pouco está no mundo. Quem entende o que eu estou falando? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha o que Paulo diz: embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, 10 mil pessoas que cuidem de vocês, vocês não têm muitos pais, igreja de Corinto. Vocês podem até ter um monte de gente que cuida de vocês, mas pais vocês não têm. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Sabe quantos anos faz que a gente conhece a Geralda? A Geralda está com a gente? Ela tinha 18 anos de idade quando ela nos conheceu. Faz uns quase 40 já, né, Geralda? Mais de 30 faz. Quantos anos você tem? Não precisa falar. Ela tinha 18 anos de idade, tinha chegado de Minas Gerais, com a família do Domires, e está aqui até hoje. E veio pedir autorização para ir para uma outra igreja perto da sua casa, que ela não vai precisar de ônibus. Eu os gerei por meio do Evangelho. Geralda e a família foram geradas através da gente. Ela disse: pastor, você não é só meu pastor, o senhor é pai, é avô, é tudo para a gente. Tudo que eu tenho hoje foi aprendendo nessa igreja. Ela está fazendo o quê? Honrando o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual. Ela foi conversar, depois conversou comigo, foi conversar com a pastora Wanda. Isso é o que tem que ser feito. Esse é o caminho normal de filho se relacionando com pais. Nós sabemos que existem 3 tipos de paternidade na nossa vida: a biológica, pais biológicos; a divina, paternidade de Deus; e a paternidade espiritual, que fala de contexto de família. Isso daqui, nós estamos aqui reunidos em família. E todas as famílias na terra, por mais linda e maravilhosa que ela seja, tem os seus BOs. Sim ou não, gente? Se você é filho único, vai ter BO. Se tem 3, 4 irmãos, vai ter BO. Toda a família tem. É nosso isso. Igreja não vai ter problema? Vai ter problema. De relacionamento? De relacionamentos. Mas nós precisamos entender que, se eu amo a minha família, eu vou dar minha vida por ela. Sempre. Hoje esse é o nosso assunto: cobertura espiritual. Relação com que todos que têm influência espiritual nas nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui. O Norberto, ele tem feito célula, reunião de célula. Aquilo ali é um núcleo dessa igreja. As pessoas daquela célula devem respeitar o Norberto como líder e respeitar o pastor Fábio como líder maior de vocês. É assim que funciona. A gente não vive desconectado. Quando há uma desconexão, a gente vai ver o que acontece aqui. Olha só, 2 pensamentos importantes sobre igreja. Eu fiz questão de colocar o texto inteirinho no telão para vocês acompanharem. Essa é a frase de Benny Liebster, pastor e fundador de uma igreja nos Estados Unidos chamada Jesus Culture. Olha o que ele fala a respeito de igreja. O inimigo fará de tudo para isolar você. Ele fez muito bem isso durante a pandemia. Satanás investiu muito no isolamento de pessoas durante a pandemia. E nós nem percebemos que era uma ação do inimigo contra nós. Principalmente contra a igreja. Ele tenta feri-lo e ofendê-lo ao ponto de você dizer: ninguém me entende, não quero ninguém controlando minha vida, quero fazer do meu jeito. E nós temos gente na igreja que pensa desse jeito: quero que ninguém interfira na minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Cuidado, existem coisas que nós temos que fazer juntos. Viu? Quando seu pai e sua mãe falam para você: é assim que é feito, você fala: é por quê? É assim, acabou. Bom, pelo menos no meu tempo era assim, acabou, e era assim, acabou mesmo. E glória a Deus por isso. Com 55 anos de idade hoje, eu não me arrependo de nenhum dos limites que meu pai colocou na minha vida, que minha mãe colocou na minha vida. Aliás, me colocaram no caminho. Ou então,
O inimigo, ele tenta isolá-lo com a vergonha de alguma coisa em sua vida. Nada destrói mais o poder da vergonha e da ofensa quanto a escolha de buscar a comunidade. Então nós precisamos viver em comunidade. Isso daqui é vital para a nossa vida. Esse ambiente é fundamental para nós. Amém? Olha a frase do pastor Carlito Paz, pastor da igreja da cidade em São José dos Campos. Deus não torna fértil coisas artificiais. Uma árvore de plástico nunca dá frutos. Filhos e pais espirituais não nascem ao acaso. São gerados espiritualmente. Não há como preparar uma geração sem o ambiente e sem a formação de um ambiente e atmosfera familiar. Não tem como. Se nós estamos vendo uma geração falhar, é porque ela não foi atenta à questão da paternidade. Cada um faz o que quer. E gente, desculpa, nós temos vivido isso dentro da igreja. Eu sou do tempo em que o meu pastor falava, é assim, era assim, pronto, acabou. Hoje você fala, é assim, não, não é. Faz como eu quiser. Você não manda em mim. E esse ambiente e atmosfera espiritual, familiar, no contexto de uma igreja família, os filhos mais novos honram seus pais e os pais promovem seus filhos. Se existe uma coisa que há no meu coração, no coração da pastora Wanda, é ver vocês crescendo. Gente, não tem felicidade maior quando eu vejo alguém crescendo na vida espiritual, crescendo em todas as áreas. Não tem preço para nós. E dói demais quando vemos filhos tomando decisões, arrebentando a vida e posta nas redes sociais. Isso está acabando com a gente. E a gente está vendo uma enxurrada de gente fazendo besteira. E posta ainda. E posta. Enchendo a cara, manguaçando tudo e tem coragem de postar. E depois aparece na igreja com a cara mais deslavada possível. Ninguém manda em mim. Ok, não manda mesmo. Então colha os resultados que está plantando. Um comentarista bíblico chamado Leon Morris, ele fala sobre o que é que acontece na igreja de Corinto e como que é o papel de Paulo. Preste atenção. Eu preciso ler isso, eu sei que pode até ser meio cansativo, mas me acompanhe. Vai estar no telão, me acompanhe e traga isso para a sua vida. O afeto de Paulo é apresentado numa referência à sua relação singular com os coríntios. Paidagogos, traduzido por preceptores, não eram professores, aí vem pedagogia, né? Palavra aí. Não eram professores simplesmente, mas escravos que sob a direção dos pais superintendiam o bem-estar das crianças. Com frequência, há algo de um ar depreciativo em torno do termo. O paidagogos levava a criança à escola e geralmente olhava por ela, mas no melhor dos casos era um subordinado, não pertencia à família, conquanto pudesse amar afetuosamente a criança, não estava ligado a ela pelos laços do afeto natural. Essa pessoa que cuidava da criança, zelava pela criança, mas não tinha relacionamento coração, por mais que gostasse. Quem está entendendo? É cuidar de alguém sem vínculo de coração, sem vínculo emocional, ou seja, é um profissional que cuida de alguém. O pai mantinha uma relação completamente diversa, tinha gerado a criança e tinha o máximo cuidado pelo bem-estar da criança. O que é que a gente vê hoje, e aqui tem um perigo muito grande, o sistema atual de educação quer que os professores sejam aquilo que os pais não estão fazendo dentro de casa. Na minha visão, o professor tem que ensinar matemática, ciência, português, mas lá eles querem passar o que hoje? Ideologia de gênero. Eles querem trabalhar coisas que não é função deles fazerem.
Quem está entendendo isso? Você pai tem essa função. E eles ficam lá. E infelizmente, alguns professores passam mais tempo com os nossos filhos do que os próprios pais. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Criança é criada dentro da igreja, mas na vida espiritual dela não tem influência. Os pais não têm tempo de orar, não têm tempo de ler a Bíblia junto com o filho, não tem tempo de nada. E o professor está lá, doutrinando. E o professor está lá, enchendo a cabeça. A criança chega nos 12, 13 anos de idade e fala assim: ei, igreja, está fora, negócio careta. E aí ela se perde. Por quê? Porque alguém não foi pai ou mãe suficiente. Quem está entendendo? Quem está comigo aqui? Está muito difícil de entender? Está claro? Vamos ver um pouquinho mais. Em virtude da sua atividade fundando a igreja de Corinto, Paulo estava numa relação de pai em Cristo para com os crentes. Isso põe às claras duas coisas. Uma é que, pela natureza das coisas, o seu afeto por eles era grande. A outra é que, não importa quanto proveito eles pudessem ter tido com os ministérios de outros, eram devedores a Paulo, acima de todos, e portanto deviam dar ouvidos às suas injunções. Embora houvessem muitos líderes na igreja naquela época, os coríntios deveriam ouvir Paulo. Nós estamos num tempo, gente, que você entra no YouTube, você tem 1 zilhão de pregadores. E vocês pensam que eu não vejo? Não compartilha um link da igreja, não faz nada da igreja, mas compartilha dos outros pregadores. Quem é que está te alimentando no seu dia a dia? Não tem nada de errado de você compartilhar os outros também. Ah, a mensagem falou comigo, ok. Mas a da sua igreja nunca fala. Ao ponto de você compartilhar com seus amigos? Tá lá, entra na rede social. Gente, a gente não é tonto. Estamos vendo. Estão desprezando o seu próprio líder, a sua própria igreja, aquele que está intercedendo pela tua vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava preocupado com Corinto. O Fábio está preocupado com a igreja. Então vamos ver o que é que acontece na nossa vida quando nós entendemos essa cobertura espiritual. Precisamos entender o que é que acontece na nossa vida com cobertura espiritual. Vamos lá. Primeira coisa que acontece: quando você vive sob uma cobertura espiritual, você acessa novos níveis de revelação de Deus para a sua vida. Nós só vamos viver uma vida cristã vitoriosa se tivermos palavra revelada em nós. Palavra rema, que a gente tanto fala aqui nessa igreja. Só que para eu ter acesso a revelações, eu tenho que estar debaixo de cobertura. Eu tenho que estar debaixo de obediência. Eu tenho que valorizar aquilo que tenho recebido. Paulo diz, versículo 1: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Nós temos um compromisso de trazer revelação para você. Gente, se tem uma coisa, eu vou abrir meu coração para vocês. Desde quinta-feira trabalhando essa palavra. Até o Franklin, quando eu mandei para ele na quinta-feira de manhã, ele falou assim: nossa, pastor, você bateu o recorde essa semana. Falei, estou adiantadinho. Só que de quinta-feira de manhã até hoje de manhã, esse negócio está aqui dentro. Essa noite eu não dormi, o Scott não ajudou também, ficava andando para lá e para cá, e eu incomodado. Por quê? Porque eu tinha que compartilhar essa palavra com vocês. Gente, não é só subir aqui e falar. Há uma responsabilidade. E eu vou ser sincero com vocês, se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. Porque é muita responsabilidade. Não é subir aqui para contar historinha. É subir aqui para compartilhar com vocês algo que o meu desejo é que vocês cresçam. Que reproduzam Cristo onde quer que vocês estejam. Há um peso muito grande para que esse mistério seja revelado para vocês. É isso que Paulo está dizendo.
E aqui a palavra mistérios de Deus significa algo escondido, secreto, não óbvio ao entendimento, que tem um propósito ou um conselho dentro dele, um conselho oculto, segundo o dicionário Strong. Sabe de uma coisa? E aqui os filhos vão prestar atenção, e você que já é pai, você vai concordar comigo. Os pais veem o que os filhos não veem. Sim ou não? Você está vendo, aquele namoro não vai dar certo. Você está avisando o filho não vai dar certo esse namoro. Ah, minha mãe não gosta dele. Ah, meu pai não gosta dele. Não é isso, tá na cara. Só que você está apaixonado. O cara não trabalha, a menina não cuida das coisas. E eu estou apaixonado. E o seu pai, a sua mãe estão falando assim, esse negócio não vai dar certo. Aí vai casa, contrariando pai e mãe, quebra a cara, e aí vem todo um monte de coisa junto. Quem está me entendendo? Os pais enxergam depois da curva. Quem é chefe enxerga depois da curva. Quando há um nível de autoridade sobre a tua vida, os seus olhos se abrem para algumas coisas. Por exemplo, tem gente que sonha em ser pastor, e aí, mas é ovelha. Aí quando recebe a unção de pastor, os olhos se abrem para uma outra visão que não tinha antes, que era, você só tinha visão de ovelha, e agora você tem visão de pastor. O negócio muda. Você é solteiro, está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, é uma visão. Você fica grandão, acha que é o todo-poderoso, vai, casa e a visão muda. Sim ou não, gente? Então o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, a sua família espiritual, ela vê longe. Está estampado que vai dar ruim. Por que vocês acham que eu falei para a Geralda, eu abençoo você ir? Que eu estou vendo que vai ser melhor para ela. Eu poderia muito bem ser um ignorante e falar assim, não, Geralda, de jeito nenhum, você vai ficar aqui. Eu gostaria muito que ela ficasse. Preciso dela aqui? Preciso dela aqui. Mas eu não posso ser ignorante ao ponto de sacrificar a vida dela a troco de um capricho meu? Não, vai lá, filha, vai e continua crescendo. Amém? Filhos nunca conseguirão ver em sua plena extensão o que os pais estão vendo. Sendo assim, ser conduzido por pais espirituais envolve confiança, intercessão e unidade. Você tem que estar junto com o teu pai, junto com a tua mãe, junto com a tua família, em um relacionamento de confiança, de intercessão e de unidade. Se você está aqui, faça isso. Não quer estar aqui? Tchau. Fazer o quê? Vou te amarrar aqui? Não vou. Mas aqui você precisa estar num relacionamento de confiança, de intercessão e de unidade. Eu oro por você, você ora por mim. E nós vamos crescer. Amém? Segunda coisa, quando você vive sob uma cobertura espiritual, você recebe unção para fazer com que a sua fé seja enraizada. Nós vivemos dias em que as pessoas não têm mais fé, elas não sabem para onde ir, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, não tem raiz. E Paulo diz assim no versículo 2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Tem que ter raiz, gente. Pessoa volúvel, pessoa que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, não dá. Tem que ter raiz. E quanto mais profundas as raízes forem, mais segura será aquela planta. Olha o que Paulo diz para a igreja. Vou ler capítulo 3 de Efésios, versículos 16 ao 21. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, ultrapassa todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo está desejoso de que aqueles filhos de Deus, os efésios e nós, possamos ter uma vida plena diante de Deus. Terceira coisa que acontece com a gente, quando vivemos sobre cobertura espiritual, você valoriza o que as pessoas têm de melhor. Isso é importante. O que eu disse aqui agora, como é bom vê-los crescer. Como é bom ver vocês se despontando em algumas coisas. Como é bom, como é bom, como é bom. Pastor, mudei para uma casa nova. Glória a Deus, que bênção. Pastor, foi promovido. Aleluia, que coisa boa. Alguma vez você já veio compartilhar um testemunho com a gente e você levou um presta atenção? Não. Normalmente a gente celebra junto. Uau, que top, que sensacional, que bênção. Continue, não pare. 1 Coríntios 4:6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Paulo estava dizendo assim, olha, todos precisamos crescer juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós podemos ser melhor juntos. É isso que Paulo está dizendo para nós. Olha o que o Ray Stedman, pastor e escritor, ele escreve. Além das diferenças de pontos de vista e de personalidades que existem entre nós, há as diferenças de talento dentro do corpo de Cristo. Todo cristão tem a tendência de depreciar os talentos dos outros e de exaltar os seus próprios. Faltou os seus ali. Todos achamos que a nossa contribuição é muito mais importante e valiosa do que aquilo que outros estão fazendo. Desse modo, se vê que o chão é fértil para atritos que surgem a partir de divergências e distinções dentro da igreja. Tem gente que torce contra, que joga contra, que quer ver a batata assando. Por exemplo, eu admiro o pessoal do louvor, o dom que Deus deu, o talento. Cara, eu vejo os meninos tocando e falo assim, meu Deus, que negócio fantástico. Ai, como eu gostaria de tocar. Ai, como eu gostaria de... Viu, não fui chamado para esse negócio. Então eu vou admirar e valorizar quem toca, quem faz. Quem entende. Você não vai conseguir fazer tudo. Tem coisas que eu não consigo fazer. E aí quem faz, eu falo assim, uau, parabéns, cresça. Vai mais fundo. Tem gente que tem facilidade em um monte de coisa. O que nós precisamos aprender é valorizar aquilo que a pessoa é boa. Dá valor. Incentiva para que ela continue crescendo ainda mais. Não tem inveja. Ah, porque eu quero tomar o lugar do fulano, eu quero... Viu, para com isso. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo pode ajudar a fazer alguma coisa, dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus colocou em você. Amém? Quarta coisa que nós recebemos quando vivemos debaixo de uma cobertura espiritual: você segue referências de uma vida cristã saudável. E na minha opinião, o que mais falta hoje são referências saudáveis. Que o que tem de gente derrapando na curva aí não é brincadeira não. Referência. Então se você tem alguém que é uma referência saudável, valorize. Filhos que têm pais que dão exemplo, valorize seus pais. Mães que dão exemplo, valorizem suas mães. Quem dá exemplo, se agarre a ele, no sentido de desfrute daquilo que essa pessoa tem. Olha o que Paulo escreve. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Essa semana, a Anitta disse que ela ia fazer macumba contra os pastores. Aí perguntaram para o André Valadão, naquela caixinha de perguntas dele lá no Instagram, o que você diz disso? Ele falou assim, cada um dá o que tem.
Se ela tem isso para dar, beleza, mas nós temos o quê? Nós temos bênção, nós abençoamos, nós oramos pelas pessoas, cada um dá o que tem. E é bem isso. Ela tem a macumba, a feitiçaria para dar? Ela dá. Mas nós damos aquilo que nós temos. Cristo, paz, nós temos isso. Então a gente dá o que a gente tem. Ninguém pode dar o que não tem. Pode? Não. E é isso que Paulo está falando. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O que é que Paulo está dizendo? Façam o que eu faço. Imitem o meu comportamento, imitem o meu procedimento. Olhem para mim, façam o que eu faço. E tem gente que hoje em dia fala assim, né? Não faça o que eu faço, não. Você não tem coragem de pedir para alguém fazer o que você faz? Paulo diz assim, façam o que eu faço, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ter muita fé, muita condição, muita vida para falar assim, me imitem. Eu não tenho medo de falar assim, imitem aquilo que eu faço. Ninguém consegue crescer sem uma referência. Deus instituiu tipos de pais que serão referências de como devemos viver a vida cristã. Então nós não vamos crescer, nós não vamos ser ninguém, se não tivermos referências para a nossa vida, pessoas que sejam nosso espelho. No coach a gente chama isso de modelagem, eu olho para alguém e modelo aquela pessoa. Eu não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, não é copiar, é modelar. O que é que ela faz que me faz crescer? Então eu trago para a minha vida. Ok? Se eu fosse só dar Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, eu traria as coisas ruins também. E aqui Paulo está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Façam aquilo que eu faço no meu relacionamento com Cristo. Façam isso também. Olha só, quando um líder ele está bem, muitos são beneficiados. O contrário também é verdadeiro. Quando um líder não está bem, as pessoas também não ficam bem. Então, peça a Deus que o teu líder esteja bem. Quinto, o que nós recebemos? Desenvolve sua identidade de filho. Aqui olha o que Paulo fala, citando Timóteo, que era o filho dele. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, filho espiritual, tá? Meu filho amado e fiel no Senhor. Estou enviando para vocês alguém que é parecido comigo. Olha o que ele fala do Timóteo, meu filho amado e fiel. Será que você pode enviar alguém hoje e dizer assim, é meu filho amado e é fiel a mim, é fiel à causa, ouça-o. O qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, Paulo envia Timóteo, que era alguém que tinha Paulo como referência. Isso é importante. Quem tem sua identidade bem resolvida, se parece com Jesus, e se torna uma pessoa imparável, bem resolvida, interessante e destemida. Aqui na sequência agora, entra esse quadro que eu falei para vocês que não dá para eu citar. Vou só citar o primeiro. Por exemplo, áreas de diferença, a identidade de quem é servo e a identidade de quem é filho. Por exemplo, o seu valor. Para o servo, ele baseia em seu serviço, seu ministério, no fazer. Tem valor enquanto serve, seu valor depende do que faz. Já o filho baseia-se na segurança de ser filho, valorizado pelo que é, não apenas pelo que faz. Então eu te aconselho a baixar esse PDF no seu celular e dar uma olhadinha nessa tabela que vai ter várias áreas aí. Então pode passar a tabela, que a gente não tem tempo para entrar item por item. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você impulsiona seu potencial e seu destino. Quer ir bem na vida? Esteja debaixo de cobertura.
Olha o que Paulo fala nos versículos 18 e versículo 21. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Hoje essa mensagem aqui é um pouquinho de vara e um pouquinho de espírito de mansidão. Porque eu tenho certeza que tem gente que não está gostando de ouvir algumas coisas aqui. Está resmungando, está por dentro assim. Mas ouça, vá até o final. Pega aquilo que for importante. O que você não está gostando, depois você olha com carinho de novo. É para o teu crescimento, é para o nosso crescimento, é para a nossa vida. Pertencer, olha só a frase do Craig. Pertencer a uma igreja local oferece também a bênção de termos a quem nos reportar. Um lugar em que cristãos mais sábios e mais maduros podem nos aconselhar com regularidade, nos servir de mentores, nos confortar e ajudar em nosso processo de cura. Podemos confessar-nos a Deus para alcançar perdão, mas essa é só metade da equação. Também precisamos nos confessar aos outros cristãos que nos ajudem a superar definitivamente nossos hábitos pecaminosos. Então a gente confessa a Deus e a gente também confessa para pessoas. A gente pede ajuda para pessoas. Perceba que às vezes a pessoa ela está entrando por um caminho e aquele caminho está levando à destruição. Eu pedi perdão para Deus, mas se eu não tiver alguém para prestar contas, eu vou quebrar a cara. Eu percebo muito em pessoas que têm função na igreja, têm algum cargo na igreja, e falam assim, vou dar um tempo no meu cargo. Sabe o que acontece na sequência? Sabe o que acontece na sequência? Queda. Esfriamento. Por quê? Porque eu não tenho mais ninguém a quem me reportar. Estou sozinho. Vulnerável. Queda. Não, eu não vou cair. Queda. É o que a palavra está dizendo aqui. Não tem jeito não. Queda. Quanto mais próximo eu tiver de pessoas, mais seguro eu vou estar. E eu não estou falando aqui de você procurar qualquer pessoa para aconselhamento, qualquer pessoa para conversar. Tem coisa da tua vida que você não pode conversar com qualquer um, é só com o seu pastor mesmo. As áreas complicadas da sua vida, não tem que ficar falando para meia dúzia. É procurar alguém que tenha responsabilidade. Vai confessar uma fraqueza sua para uma pessoa qualquer. A torcida do Corinthians inteirinha vai estar sabendo depois. Quem me entende? Amém? E último ponto. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você transforma realidades por onde vai. Onde você chega, a bênção de Deus chega. Onde você chega, a graça de Deus chega. Onde você chega, Deus se faz presente naquele lugar. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Perceba que pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que andam debaixo de obediência, pessoas que estão conectadas com Deus, o que é que elas vivem? Onde elas chegam, o ambiente muda. Ao ponto das pessoas dizerem assim, nossa, o que é que você tem? Você é diferente. E aí tem gente que, né, tem gente, não, viu? Enche o peito e diz assim, eu tenho Jesus na minha vida. Jesus entrou na minha vida, mudou o meu jeito, mudou o meu ser, mudou totalmente o meu coração, mudou quem eu era. Então eu tenho o prazer de falar de Jesus para os outros. Salmo 127, versículos 3 ao 5, a respeito de filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Uma aljava era o lugar onde colocavam-se flechas. E sabe qual era a capacidade de uma aljava? 12 flechas. Por isso que naquele tempo eles tinham bastante filhos. Você consegue imaginar 12 filhos? Alguém ia afrontar esse pai? Alguém afronta um pai com 12 filhos? Sim ou não? Não, porque vai ter 12 camaradas para defender o pai. Isso que a palavra fala, encha a sua aljava de filhos. Tenha gente junto com você que sejam seus filhos espirituais, porque eles vão estar com você naquele momento. Ou em qualquer momento. Principalmente nos momentos de dificuldade. Eu quero encerrar mostrando para vocês
uma frase do pastor Rick Warren a respeito de como que a igreja é formada, de como nós somos essa família e como ela é muito peculiar. Preste atenção. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem dado? Normalmente a gente dá algumas desculpas, né? Eu isso, eu aquilo. Então vamos lá, vamos para essa lista. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, não tinha beleza, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era uma viúva, ali está viva, né? Viúva, corrigiu, obrigado. Viúva. João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas. Essa é a nossa família, mais ou menos isso daqui, ó. Tem de todos os tipos. E você está achando, né, que você vai achar uma igreja perfeita, ideal, mas não vai mesmo. Onde tiver gente vai ter isso daqui. Essa listinha aqui é em todo lugar. Aqui tem os Pedros, aqui tem de tudo. Tem de tudo. Mas isso faz da gente uma família. Isso faz da gente pessoas abençoadas por Deus, pessoas especiais. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte para vocês. Que Deus nos ajude a viver uma vida cristã autêntica. Fazermos diferença onde quer que nós estejamos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo está carente de Cristo. Carente daquilo que eu e você temos. Um tesouro muito grande. As pessoas estão vivendo depressivas. As pessoas estão vivendo vidas de doenças, de enfermidades de todo quanto é tipo. As pessoas estão pedindo socorro. E o que é que nós temos feito para ajudar essas pessoas? Se nós estivermos bem resolvidos com a nossa questão de paternidade, nós entendermos que tem gente cuidando da gente, e formos filhos obedientes, nós vamos ser um canal de Deus aqui na terra. Deus vai colocar pessoas na sua vida, pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma oração, de um apoio, de você, de um ombro. Às vezes a pessoa só está precisando de um ombro. Seja esse ombro, seja esse alguém bem resolvido na sua vida cristã, que vive em obediência, que vive em comunhão com a sua igreja, que respeita as suas autoridades, para que o mundo possa conhecer Jesus. Quando você olha lá para João 17, você vê Jesus orando pela igreja. E ele diz assim: Pai, que eles sejam um só, como nós somos um. É isso que o mundo precisa, ver que nós somos um em Cristo. E que estamos bem resolvidos, para que possamos abençoar outras pessoas. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã, por esse tempo, por essa palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos filhos preciosos que o Senhor tem colocado na nossa vida. A Igreja Templo do Louvor é uma família. E como todas as famílias, ela tem enfrentado todos os tipos de situações. Mas quando entendemos que há uma autoridade, quando entendemos que há uma submissão que nós devemos seguir, que há uma orientação que nós devemos seguir, Pai, que nós possamos receber palavra, que nós possamos receber revelação, que possamos viver exatamente como o Senhor deseja que vivamos. Peço, Deus, a Tua bênção sobre este povo, sobre esta igreja, que sejamos uma igreja de verdade que vive o Evangelho, uma igreja que seja um farol para esse mundo, uma igreja que seja uma luz para esse mundo, uma igreja que dê direção a esse mundo, que possamos, Deus,
viver um cristianismo autêntico e verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos membros dessa igreja, das pessoas que fazem parte dessa família. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles. Eu te peço isso em nome de Jesus, e eu já te agradeço. Amém e amém. Tome uma decisão hoje de manhã, e dizer assim: eu quero ser um filho obediente, quero ser um filho que dê orgulho para minha família. Tem coisa mais gostosa para a gente, é quando os filhos nos orgulham. Eu tenho 2 filhas hoje, é muito bom vê-las, 2 mulheres. A gente investiu uma vida nelas, e hoje cada uma delas vivendo suas vidas em sujeição ao Senhor. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço. Eu posso dizer assim com muita humildade, mas também com muito orgulho, que Deus me abençoou com filhos maravilhosos. Que os genros agora são filhos também. Então a família dobrou de tamanho. Agora vem o Pedro, daqui a pouco vem mais uma galerinha aí. E glória a Deus por isso. E é isso que nós devemos ser como igreja, uma família. Temos defeitos? Sim, um monte. Mas a gente não valoriza os defeitos, a gente valoriza aquilo que a gente tem de bom. Amém?